Nós vamos orar e vamos entrar com a palavra do nosso Deus nessa manhã, amém? Momento precioso, momento de total reverência, e eu quero te convidar nesse momento a curvar sua cabeça, feche teus olhos. Pai eterno Deus, nós, nessa manhã, nós entregamos todo o nosso entendimento, toda a nossa mente ao Senhor, ó Deus, levamos cativo a Ti, Senhor. Abrimos o nosso coração para que a Tua palavra, ela entre, frutifique e ela edifique, Senhor Pai, a Tua vontade em nossas vidas. Sabemos que não é por força, que é, Senhor Deus Pai, por amor a Deus Pai, que o Senhor faz todas as coisas em nossas vidas. Por isso, nessa manhã, nós te clamamos, Abba Pai, seja bem-vindo, fale conosco, construa em nós o teu querer e a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, nessa manhã nós estamos reunidos como igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não se limita a quatro paredes. Isso, nesses dias que vivemos, tem ficado muito nítido, tem ficado muito claro. A igreja de Cristo, ela é viva, ela é orgânica, ela é produtiva, ela avança, ela constrói. E nesses dias que nós, de princípio, pensávamos que perderíamos, na verdade nós temos visto o evangelho ser propagado numa velocidade ainda muito maior. Na verdade, nós não temos trazido o mundo para dentro da igreja, física, estrutura. Nós temos levado a igreja viva para todo mundo, porque a internet, ela nos ajuda muito nessa missão, nesse trabalho. Mas nessa manhã eu quero te dar uma palavra, eu quero deixar com você a palavra de Deus. E o tema, para você que anota, você que está com o seu caderno, o seu tablet em suas mãos, ou está até mesmo no seu notebook, que faz as suas anotações, eu quero te dar uma dica preciosa. Comece a fazer as anotações das palavras de Deus. Tenha uma Bíblia junto a ti, seja na igreja, seja em casa, porque isso, sem dúvida nenhuma, nos edifica, nos consolida e faz com que nós tenhamos como guardar a palavra de Deus, amém? E o tema da palavra dessa manhã é: guarde em seu coração a palavra de Deus. Eu quero bater em cima desse ponto, porque nós vivemos na era da internet, do conhecimento, indústria 4.0, onde tudo é muito rápido, o conhecimento, as informações, elas nos agridem, elas nos... É uma velocidade imensa, uma velocidade da luz hoje o conhecimento. A cada 5 anos nós temos um bombardeio de informações que antigamente levava 50 anos para se construir um banco de informações como esse. E hoje nós temos muita informação. Mas, ao mesmo tempo que nós temos muitas informações, eu vejo um traço que é muito comum nos nossos dias. Nós temos uma dificuldade tremenda de guardar a palavra de Deus. Não sei se é porque nós estamos envolvidos com muitos afazeres, se nós estamos presos às nossas vidas profissional, familiar, pessoal, os problemas nos envolvem, mas eu eu tenho visto que nunca houve uma dificuldade tão grande em guardar a palavra de Deus quanto nos dias de hoje. Hoje parece que tudo nos rouba, hoje parece que tudo nos impregna, tudo nos desvia, mas Jesus, ele trouxe uma parábola falando exatamente disso, de guardar a palavra de Deus no seu coração, de guardar a semente. Eu quero ler com você, se você puder nesse momento, pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo 13, verso 3. Mateus 13, 3. Mateus 13, 3. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava falando e ele diz: então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinho,
que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Essa palavra ela nos traz um direcionamento muito claro para que aprendamos a valorizar e a guardar a palavra de Deus no nosso coração. Sabe por que as pessoas andam ansiosas demais? Você sabe por que as pessoas têm andado aflitas, têm sido violadas, têm sido agredidas de uma maneira muito maior do que alguns anos atrás? É porque nós temos tido uma grande dificuldade em guardar aquilo que é bom, no caso a palavra de Deus. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração e nela meditamos, e nela vivemos, e nela refletimos, caminhamos, somos direcionados, nós estamos protegidos. Então, guardar a palavra de Deus não significa apenas ter uma religião, muito pelo contrário. Guardar a palavra de Deus significa construir para você, para a sua casa, para a sua família, uma proteção inviolável. Uma proteção do qual o homem e as coisas naturais não podem derrubar. Ter a palavra de Deus na sua vida significa você ser mais forte do que são as suas emoções, do que são o seu lado físico. Então as enfermidades não te destroem, nenhum tipo de agressão física te destrói. Por quê? Porque a palavra de Deus ela te guarda. A palavra de Deus ela constrói em você um espírito inabalável. A palavra diz isso para nós. Então o que eu e você precisamos entender é chegado um tempo como nunca, que a nossa maior prioridade e o nosso maior foco tem que ser: guarde a palavra de Deus no seu coração. Brinde, proteja, não permita que nada roube a palavra de Deus do seu coração. Então esse direcionamento, essa parábola que na verdade é uma direção para nós, é um acender de um alerta para nossas vidas, é um despertar em nossas vidas, ela quer nos dizer exatamente isso: aprendamos a guardar. São muitas coisas que podem roubar a palavra de Deus, são muitas coisas. Não sei quantos, não sei quem, não sei se você pratica, mas é muito diferente quando você sai da sua casa pela manhã, depois de ter tido um período de oração, depois de ter tido um período de leitura da palavra de Deus. É muito diferente você ir para o seu trabalho com uma palavra: eis que estou contigo. Você guarda aquilo no teu coração, meu irmão. Você chega no seu trabalho, pode se levantar o inferno inteiro. Você sabe que aquele que verdadeiramente precisa estar do seu lado está, que é Cristo. Entende? Que você e a sua casa está guardada, você pode estar em outro estado, outro país, e você sabe que o Senhor está protegendo o teu lar. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso, isso nos brinda. Mas muitas coisas nos roubam. Muitas coisas tentam roubar. Então, aprendemos muitas vezes, eu já ouvi muitas vezes, já falei muitas vezes: aprenda a guardar os seus sentimentos, aprenda a guardar o seu coração, aprenda a proteger a sua intimidade. Mas quantas vezes falaram para nós: aprenda a guardar a palavra de Deus no seu coração? Será que foi com a mesma intensidade? Se a gente ensinar as pessoas a guardarem a palavra de Deus, você não vai precisar pedir para ela guardar os seus sentimentos, porque a palavra faz isso. Agora nós guardamos as nossas emoções, guardamos os nossos sentimentos, guardamos o nosso físico, guardamos a nossa casa. Quantos, inclusive eu, vou sair de casa: Senhor, guarda a minha casa, Senhor, guarda os meus bens. Agora, isso não está errado, mas é hora de nós falarmos: Senhor, me ajuda a guardar a tua palavra, Senhor. Me ajuda a proteger a tua semente no meu coração, porque eu quero que você entenda: a palavra de Deus tem proteção para a tua casa, para a tua saúde, para a tua família, para tudo aquilo que está vinculado a você. Se você guardar a palavra de Deus, você está guardando todas as outras coisas. Você está protegido, você está amparado. Amém? Você está entendendo o que estou dizendo para você? Você que está me ouvindo aí, você que está me vendo, você está entendendo o que estou dizendo para você? Isso é precioso. A palavra diz em Mateus capítulo 6, verso 21, pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Ou seja, se o seu coração não está na palavra de Deus, você pode ler a Bíblia inteira. Não é verdade? Você pode pegar a Bíblia ali, você pode ler ela todinha, mas se o seu coração não estiver naquilo, amado, você construiu sim, mas você precisa guardar a palavra de Deus.
Você precisa guardar a palavra de Deus. Então existem coisas que não é apenas eu conhecer aquilo, eu preciso guardar no meu coração. Então, para mim, para você, para nós, isso é muito precioso, tá? Então, nós temos que entender aonde está o meu coração. A palavra de Deus está no meu coração. Então, eu quero ler um texto com você em Salmos, capítulo 1, verso 1. Abra lá para nós fazermos essa leitura. Salmos 1:1. Amém? Diz assim, Salmos capítulo 1, verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na onde? Está na onde? Na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. E aí fala, mas pastor, meditar na lei do Senhor não vai me trazer prosperidade, não vai me trazer cura, não vai me trazer proteção. Continue lendo o capítulo todo. Continue. Será bendito, será próspero em tudo o que fizer. Será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no tempo certo. A palavra de Deus, ela tem todos os ingredientes que eu e você precisamos para nos brindar nesse tempo. Então, nós precisamos entender que em tempos difíceis cometemos um dos piores erros, que é tirar o nosso coração de Deus e colocar nas coisas. Essa atitude nos traz consequências que nos ferem e que nos leva distante do Pai. Nós, em momentos difíceis, nós temos uma péssima mania. Em vez de dependermos mais, começamos a confiar menos e começamos a agir mais no nosso senso, na nossa capacidade, no que nós já construímos com as nossas mãos. Mas é nesse tempo que você precisa verdadeiramente guardar a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Olha o que diz para nós em Apocalipse 3, 11. Venham em breve, retenha o que você tem, guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quando o apóstolo João escreve isso, a visão que ele tem, as direções, Deus estava falando para ele, olha, retenha. Ele não estava falando de coisas materiais. Ele não estava falando, olha, coloque sistema de alarme, coloque o teu coração, brinde todas as coisas para que ninguém roube aquilo que você construiu com as suas mãos materiais. Ele não está falando nesse sentido de bens materiais. Ele está falando no sentido de coisas eternas. Mas como assim, pastor? Vamos voltar um verso antes. Apocalipse, abre a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, eu li o verso 11, certo? Vai lá em Apocalipse capítulo 3, verso 10. Eu li o 11, mas o verso 10 diz assim: visto que guardou a minha palavra, de exortação à perseverança, eu também guardarei na hora da provação, que está por vir por todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Essa quarentena está colocando à prova muito cristão, sim ou não? Não estou dizendo que está se cumprindo o que está em Apocalipse, não estou afirmando nada disso. Mas é uma provação, é ou não é? Está tirando aí, está deixando uns fios de cabelo branco em muita gente, tá ou não está? Mas a palavra fala que aquele que guardou a palavra de Deus, o Senhor abrirá uma porta, guardará, sustentará, amparará aquela pessoa, só porque ele guardou a palavra de Deus. Você quer ter liberdade, você quer ter paz, você quer verdadeiramente viver seguro? Guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus, porque ela vai te proteger, ela vai te sustentar, ela vai te amparar. Amém? Então, quando o Senhor fala para João dar esse recado, guarda, retenha, porque em breve estou vindo, para que ninguém roube. Quando fala ninguém, é os ladrões. Ladrões do quê? Da palavra de Deus. Aquilo que o Senhor tem construído na sua vida. O que tem roubado a palavra de Deus? Amém? Então, nós somos avisados.
O Senhor, Ele fala isso quando Ele fala, guarde para que não seja roubado. Então nós podemos subentender que existe pessoas interessadas em roubar a palavra de Deus. Existe pessoas, existe quem, né? E existe alguém interessado em roubar isso. Não é pessoas físicas, existe um mundo espiritual, existe uma série de circunstâncias que às vezes vêm para roubar e matar a palavra de Deus em nossas vidas. Então, roubos materiais nos ferem, mas não nos mata. Agora, roubos espirituais não nos ferem fisicamente, mas nos mata espiritualmente. Então, quando você perde alguma coisa material, você sente. Bateu o carro, fundiu o motor, teve um prejuízo, não entrou o que gostaria que entrasse no faturamento da empresa. Tudo isso machuca, tudo isso fere, deixa você de cabelo em pé. Mas quantas vezes você parou para chorar porque você foi roubado na sua área emocional, ou na sua área espiritual, perdão? Quantas vezes que você sentiu, falou, nossa, aquele probleminha me arrancou da vigília de oração nessa noite. Aquele probleminha, eu cheguei 5 minutos mais tarde e não fui na cela porque me roubou. Muito pelo contrário, a nossa carnalidade fala que nada, vai tomar um banho, descansa, depois você dá uma desculpa lá para o seu líder, para o seu pastor lá e está tudo certo. E aí a gente começa a sentir muito mais os roubos materiais do que os roubos espirituais. Só que os roubos materiais nos ferem sim, momentaneamente, mas não nos mata. Mas os roubos espirituais, às vezes você não sente dor, mas te mata espiritualmente. Então é hora de nós trazermos um despertamento para a nossa vida. O quanto nós temos nos preocupado e guardado a palavra de Deus em nossos corações. Amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia agora, estamos chegando já ao final dessa ministração, e eu preciso de mais esse contexto. Mateus 13, 19. Mateus 13, 19 diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas não se preocupa. Ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífero. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita 100, 60 e 30 por 1. Pergunta: qual desses solos você tem sido? À beira do caminho, pedregoso, espinhoso ou uma boa terra? Parece algo, como que eu posso dizer assim, pejorativo, ou que esteja violando você ou agredindo você, mas muitas vezes, sem percebermos, nós estamos tendo o nosso coração como uma pedra, ou o nosso coração espinhoso, um espinho, ou um coração desleixado, à beira do caminho, não se importa. Ou talvez você é dedicado, você se empenha em viver a palavra de Deus, você é uma boa terra. Então nós temos 4 tipos de solo aqui que o Senhor nos mostra, que na figura de um coração que recebe a palavra de Deus, que abriga e que guarda a palavra de Deus. O coração semelhante à beira do caminho, o coração em forma de pedra, pedregoso, um coração espinhoso e um coração à beira do caminho. E aqui, além disso, ele nos dá algumas características. A primeira característica é o coração à beira do caminho, que é o coração distraído. Ou seja, que é aquele cristão distraído. Deus está falando com ele, mas ele não está entendendo. Deus está dando uma direção para ele, mas ele não está entendendo.
E ele está pedindo um sinal, ele quer que caia um furacão, sei lá o que ele quer que aconteça, ele quer que uma árvore fale com ele, ou um burro na rua fale com ele, um jegue, não sei. Alguma coisa está no coração daquele cabra que ele não está vendo, o coração dele é distraído, ele está lendo, ele está vendo, ele está vivendo, mas ele não está entendendo nada. É o coração distraído, um coração que não entende a palavra de Deus, e a palavra diz que o maligno vem e rouba. Entenda uma coisa, tudo aquilo que você não chega ao entendimento, à compreensão, você perde com o tempo. Como assim? Quantos lembram de fazer uma equação de segundo grau? Lembra quando você aprendeu isso? Matemática? Alguns gostam, né? Aqueles que verdadeiramente aprenderam a fazer uma equaçãozinha simples de segundo grau, sabem até hoje. Mas aqueles que passaram no sufoco naquela matéria, meu irmão, é necessário fazer fundamento da matemática tudo de novo. Por quê? Aquilo que eu não compreendo, eu não guardo, não fica para a vida. É só acúmulo que não vai ter funcionalidade nenhuma na minha vida. Sabe quando você precisa limpar o computador ou o celular porque tem muita coisa que você não usa mais, só está ocupando, e assim que fica a nossa mente e o nosso coração, quando a gente não entende a palavra de Deus. Você conhece muito, mas você não entende nada. E isso pode te matar, isso pode te roubar, isso pode te tirar da presença. Por quê? Porque o maligno sabe que você não guardou, não entendeu, e por isso que ele te rouba. É por isso que a gente vê algumas coisas que são bizarras, e aí a gente vê coisas estranhas até mesmo no corpo de Cristo, e a gente fala, mas como que o ser humano pode aceitar isso? É porque ele ouve a palavra e ele não entende. Aí ele é guiado por qualquer um, ele é conduzido por qualquer liderança, e ele não está nem aí, é um coração distraído, ele vai ser roubado, mas não é isso que Deus quer para nós. Deus, ele quer que nós sejamos pessoas, homens, mulheres dependentes dele. Depois nós temos um coração pedregoso que fala o seguinte, à beira do caminho, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Sabe aquele cristão que sai da igreja dando glória a Deus? Oh, aleluia, hoje a palavra foi sobrenatural, falou comigo. Aí você conversa com ele na terça-feira, ô irmão, estou tão abatido, estou tão desanimada, está acontecendo. Mas cadê aquele irmãozinho que recebeu a palavra no domingo e saiu cheio do Espírito? Cadê aquele irmãozinho que parecia ter entendido aquela palavra, que foi maravilhosa, e na hora que você vai conversar com ele, parece que ele não ouviu nada do que a palavra disse. No momento ele se enche, né? Ele se enche daquele júbilo, aquela alegria que parece transbordar, mas quando ele chega na casa dele, quando ele chega no trabalho dele, quando ele chega na família dele, aquela alegria, aparente alegria, vai embora. Ele perde tudo. Você deve conhecer muita gente, ou talvez você vive ou viveu, ou pode em algum momento viver assim. Recebe a palavra, falou comigo, mas amanhã esquece. Amanhã esquece. Mas por que eu esqueço? Porque todavia, um coração pedregoso recebe bem a palavra, porém, ele não tem raiz. Ele permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação, quando surge uma perseguição, por causa da palavra, ele se abate, e logo ele abandona. Entende? Ele logo abandona. Por quê? Porque a tribulação venceu ele, porque a perseguição venceu ele. E olha, se nós pegássemos os 4 solos aqui, o que mais existe é esse coração pedregoso, não tem raiz. Quantas pessoas eram para estar hoje na igreja de Cristo e não estão mais? É porque foram vencidos por perseguições, por tribulações, por angústias, por dores. E por causa de viver o caminho reto, não suportaram. E voltaram, cederam a sua vida de novo ao vício, cederam a sua vida de novo à escravidão, cederam a sua vida de novo às velhas práticas. E aí, por causa da tribulação, por causa da palavra, a palavra diz algo e ele querendo fazer outro, ou estavam impondo isso, aquilo, e aí ele acaba cedendo, porque ele não tem força. É o coração mais visível que nós temos hoje, que acontece muito, sofrendo perseguição, tribulação por causa da palavra, e se perde, abandona, vai embora. Depois nós temos o coração espinhoso. O coração espinhoso
é o típico da nossa modernidade, né? É o típico da nossa sociedade. É aquele coração que ouve a palavra, mas sabe que a palavra é boa, sabe que a palavra é vida, sabe que a palavra é tudo o que ele precisa, mas o trabalho dele não deixa, as preocupações dele não deixa, as angústias dele não deixam ele se entregar para Jesus. E isso sufoca ele, e isso torna ele infrutífero para o reino dos céus. Ele sabe, você certamente já conversou, já viveu esse momento, que às vezes você sabe, eu preciso da palavra de Deus, eu estou precisando dela, mas você está preocupado com os filhos, você está preocupado com casamentos, você está preocupado com dinheiro, você está preocupado com a sua vida profissional, você está preocupado com o seu bem-estar, e tudo isso vai sufocando, e mata a palavra de Deus, e no final você sempre soube, e sempre reverenciou a palavra de Deus, mas nunca deu a Deus, a disponibilidade e a disposição para buscá-lo e para servi-lo. É o coração espinhoso, é o coração que as preocupações do mundo falam mais forte, fala mais alto e subjuga a palavra de Deus. E por fim, amados, é a boa terra. E uma das características da boa terra, como o texto diz para nós, é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse é aquele que dá 100, 60 e 100 por um. Olha que interessante, a boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Eu só quero terminar com um verso agora que está me vindo à cabeça, que está no próprio capítulo 13, no verso 15. Porque aqui está a chave de um toque, capítulo 13, verso 15. Olha que fantástico o que Deus fala aqui nesse verso. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fossem, ou seja, se houvessem compreendido, entendido a palavra e aberto os seus olhos, aberto o seu coração, se tivesse acontecido isso, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E aí ele termina de uma maneira sobrenatural: e eu os curaria. O que impede do teu milagre, da tua bênção, do teu toque chegar na tua vida é a compreensão, é entendimento, é o guardar a palavra de Deus, é entender, é abrir os olhos, ser aberto os seus ouvidos e ser aberto o teu coração. Que nessa semana você possa fazer esse pedido a Deus: Senhor, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, abra o meu coração, eu quero compreender a tua palavra, Senhor, e eu quero ser curado por Ti, Pai. Eu quero ser visitado, eu quero ser tocado, eu quero ser amparado, eu quero ser, Senhor Deus Pai, sustentado por Ti, meu Deus. Então, amados, essa é a palavra de Deus para nossas vidas nessa manhã. Que você possa verdadeiramente ser a boa terra, no sentido de guardar a palavra de Deus. Aprenda a guardar a palavra de Deus. Não aprenda apenas a ter uma enxurrada de informações, porque isso não muda a tua vida, isso não faz com que a sua vida em Cristo seja transformada. Os escribas, os fariseus, os saduceus, mestres da lei, tinham informações da lei, da Bíblia, de maneira estrondosa, um posicionamento, uma religiosidade muito forte, muito firme, e até mesmo chegava a ser cruel. Mas quando Jesus ele começa a anunciar essa verdade de entendimento, ele começa a pregar por parábola, para que aqueles que vendo não ouvissem, para aqueles que ouvissem não tivessem o verdadeiro entendimento. Por isso que Jesus prega por parábola, porque eles tinham informações, eles não tinham entendimento. Nicodemos, um mestre da lei, chega para Jesus: e o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus fala: nascer de novo. Mas como? Sabe por que Nicodemos não conseguiu entender o linguajar de Jesus? Porque ele estava com uma vida cheia de informações, cheia de algo muito religioso, e ele estava pouco, ou vazio, ou escasso, mesmo sendo mestre da lei. Ele estava de uma maneira crua, não entendia o que o mestre falava. Aí quando ele entende, a vida dele muda. A vida dele muda. Zaqueu mudou.
Nicodemos mudou, José de Arimateia, tantas outras pessoas que passaram por Jesus, publicanos, enfim, samaritanos, gentios, enfim, todo tipo, se convertiam por quê? Porque entendiam. Quando você compreende a palavra de Deus te transforma. Quando você apenas recebe a palavra e não a compreende, o maligno rouba, ou as preocupações roubas, ou quando você passa por uma tribulação, aquilo é tirado da sua vida. Você entendeu o que esse texto está querendo dizer para você? Sim ou não, amados? Você entende isso? Você entende isso? Deus, Ele quer que nós guardemos a palavra dEle e que nós venhamos entendê-la. Amém? Então, nessa manhã, meu amado, guarde essa palavra no teu coração. Coloque ela no teu coração e viva por ela. Viva por aquilo que Deus está falando ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche o seu material agora, onde você estiver. Feche o seu material, nós vamos orar, nós vamos chegando agora ao fim dessa reunião. E eu quero te convidar nesse momento, se você puder, por favor, se coloque em pé no seu lugar, aí na sua casa, você que está na sua sala junto com a sua família, você que está no seu quarto. Eu sei que às vezes parece meio estranho, né? Uma coisa meio nova, mas se coloque em pé nesse momento, coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e comece a orar ao Senhor, comece a falar com o Senhor nesse momento, permita que o Senhor te visite nessa manhã. Comece a dizer para Ele, primeiramente, qual o solo você tem sido? À beira do caminho, pedregoso, espinho ou uma boa terra? Como você tem guardado a palavra de Deus? Será que você tem se enchido de informações da mídia? Tem se enchido de informações científicas, informações de todo tipo de espécie? E tem se esquecido da informação que tem o poder de transformar a sua vida, que é a palavra de Deus? Eu quero que você, nesse momento, comece a pedir para o Senhor um coração capaz de guardar a palavra dEle. Por que isso, pastor? Porque eu sei que se você for capaz de guardar a palavra de Deus, você estará seguro. O Senhor vai guardar os seus, o Senhor vai proteger você. Como diz a promessa do Senhor, guarde para que ninguém te rouba. Em breve virei. E no tempo da tribulação, eu vou abrir um caminho, eu vou abrir uma porta, eu vou abrir um recurso, uma saída para que você não viva as tragédias. Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua justiça. Senhor, nessa manhã nós fomos chamados a atenção a guardar a Tua palavra. Porque no tempo da adversidade, o que mais fará diferença não é o que nós fizemos lá atrás, é se nós temos a palavra nos orientando, é se nós temos a palavra protegendo, se nós temos a palavra queimando em nossos corações. Essa proteção não vem dos homens, essa proteção, ela não vem do entendimento natural, ela vem de um relacionamento, ela vem de uma intimidade, ela vem de um aprofundamento, ela vem de um entregar-se diante do Teu altar a todo dia, de meditar na Tua palavra, de buscar a Tua palavra, Senhor. Deus meu, cumpre em minha vida, em nossas vidas, o Teu querer, a Tua vontade. Continue orando, continue falando com o Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Vai abrindo o teu coração para Ele, vai permitindo que Ele ministre na tua vida. Permita que Ele toque em você nessa manhã. Quero, ó meu Deus, caminhar, vou buscar os sonhos que se perderão. Quero andar nos teus altos montes e contemplar as promessas que tens pra mim. Vou contemplar as promessas que tens
Glória a Deus. Você vai além. Você vai viver um novo ambiente, uma nova atmosfera. Assim que você guardar a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos aonde você estiver. Que a doce consolação de um Deus eterno, amoroso e bondoso, esteja sobre a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus te revista, te console, te empodere para aquilo que Ele quer fazer em tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu amado. Um excelente domingo, um bom descanso para você e uma semana extraordinária na sua vida, amém? Você vai viver uma semana maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Profetiza sobre ti, sobre a tua semana, e eu declaro vitória, declaro conquista em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e até logo mais em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.